Olá, como vai você? Como você está? Espero que bem. Estamos aguardando sua foto, seu vídeo, o que você quiser fazer em homenagem à sua mãe. Vai, faz nas tuas redes sociais e marca a nossa escola, certo? E nesse momento nós vamos de correção. Nossa correção da atividade de ontem. Então, nós vamos pegar o livro de português, abra o livro de português, na página 43. Nós vamos corrigir, certo? No número 1 tem assim: ordene as sílabas, forme palavras e circule as que estiverem escritas corretamente. A seguir, corrija as que não foram circuladas. Então, nós temos que ordenar as sílabas formando palavras. Depois, nós vamos circular as que estiverem escritas corretamente. E as que não estiverem corretas, nós vamos corrigir. Certo? Vamos ver aí quem acertou. Primeiro, nós ordenamos as sílabas. E quando a gente ordena as sílabas, nós encontramos estas palavras, certo? Vamos lá. Embrulho, lamparina, entrada, mentiroso, ambição, compromisso e contido. Nós vamos circular as que estão escritas certinhas. Lamparina está certinha. Entrada. Mentiroso. E compromisso, certo? Circulamos as que estão certinhas. Ok? E agora, nós vamos ajeitar as que estão erradas. Embrulho. Depois do N vem B, então aqui seria M. Ambição, B novamente. Então aqui seria M. M. A última, contido. Se não tem P e não tem B, então aqui é um N. Então, nós vamos ajeitar, né? Vamos lá. Ajeitando as palavras e colocando o M no lugar certo e o N no lugar certo. Então, acabamos de corrigir o número 1, certo? Número 1 corrigido. Para quem não acertou, ajeita, certo? Dá uma pausa no vídeo e ajeita. Vamos para o número 2. Complete as palavras do diagrama com M ou N. Depois, copie-as em ordem alfabética. Comprimido, M. Empregar, M. Redondo, N. Depende, N. Engolir, N também. Também as duas lacunas, M. Embora, M. Antes, N. Samba, M. E dança, N. Agora que nós completamos, e se você errou, corre e ajeita, certo? Agora, nós vamos colocar em ordem alfabética. Nem sempre, quando você vai colocar uma sequência de palavras em ordem alfabética, vai ter todas as letras iniciais do alfabeto. Não. Então, você vai na sequência, certo? E aqui nós temos a sequência certinha das palavras. Antes, comprido,
dança, depende, embora, empregar, engolir, redondo, samba e também. Tudo em ordem alfabética, certo? Se eu tenho 3 palavras, um exemplo aqui, embora, empregar e engolir. Eu tenho 3 palavras que começam com E, então eu vou de letrinha a letrinha, vendo qual é a que vem na sequência do alfabeto. Por exemplo, embora vai vir primeiro do que empregar. Por quê? Porque o B é primeiro do que o P no alfabeto. E porque a última das 3 foi engolir. Porque o G, cadê? Engolir. Porque o N, ele vem depois do M. Certo assim? Deu para entender? Cada letrinha você vai vendo a sequência. E agora nós vamos para o número 3 da página 44. Vamos lá. No número 3 da página 44, nós temos o seguinte: complete as frases escrevendo o nome das imagens adequadamente. As imagens, os nomes das imagens vão completar as frases lá embaixo, certo? Fui ao banco, mas estava fechado. Em caso de incêndio, chame os bombeiros. Quando chegar à casa da vovó, toque a campainha. E a ambulância levava o doente. Então, ajeita tudo bem direitinho, certo? Corrige, dá uma pausa quando for preciso. E não esquece de copiar as palavras bem direitinho, certo? Terminamos a correção de português. E agora eu venho comentar um pouco com vocês sobre o texto, a produção de texto da página 46. Agora eu uso o espaço abaixo para escrever sobre a importância de ter amigos. E no vídeo anterior eu dei umas dicas, 3 perguntas, 3 parágrafos. Então, algumas redações eu adorei, achei incrível. Existem pessoas que ainda não estão ouvindo, não se pode pular linha em redação, em produção de texto nenhuma. Não se pula linha. Você está produzindo, tem que ter aquela sequência e não precisa pular linha. Se você pular linha, quem está lendo não vai entender como uma redação, certo? Como uma produção sua. Umas frases soltas, vão entender assim. Então, as que eu vi, gostei muito. 2 com linhas, né? Pularam linhas. E outra coisa que eu vi foi início de parágrafo com letra minúscula. Não pode, de jeito nenhum. Início de parágrafo com letra maiúscula. Fez ponto, começou outra frase, começou outra situação, letra maiúscula. Não esqueçam, certo? E outra coisinha que eu já falei, eu vou repetir. Evitem palavras repetidas. Meu amigo, ele é muito legal, ele é importante para mim, ele é meu companheiro, ele é uma pessoa maravilhosa, ele é. Se você ficar repetindo, seu texto não vai ficar bonito. Então, não precisa repetir, ele é. E isso já foi dito, tá? Então, muita atenção. E por aqui nós vamos terminando a correção, certo? De português. E agora nós vamos começar a correção de história. Muita atenção. No número 1 de história da página 23, tem assim: com suas palavras, explique a frase "ninguém faz história sozinho". Então, você vai responder, né? Isso é uma resposta pessoal, mas
eu espero que você tenha colocado mais ou menos assim, né? Que a história ela não só é feita por pessoas ilustres, por documentos oficiais, por momentos históricos registradíssimos. Não, né? A história também é feita por nós. Eu espero que você tenha colocado mais ou menos isso, certo? No número 1. Número 2, escreva o que é fonte histórica. O que é fonte histórica? Lá na frente tem dizendo mais ou menos. Então, fonte histórica é tudo que pode servir como fonte de informação para a reconstrução de fatos históricos. Fonte histórica é tudo que pode me servir quando eu estou pesquisando fatos históricos daquele lugar ou daquela pessoa. Se de repente surgiu uma foto, alguém me deu uma foto, né? Eu estou fazendo um levantamento da minha árvore, né? Da minha família, árvore genealógica. Então, o que acontece? Se alguém me trouxe uma foto de bisavós, de avós, tudo aquilo já faz parte da minha pesquisa, da minha família, da história da minha família. Então, se você está fazendo uma pesquisa da história da sua cidade, por exemplo, e você encontrou, alguém lhe deu uma foto, seu avô lhe trouxe uma foto de uma praça, então aquilo ali é o quê? Uma fonte histórica. Lhe serviu para toda a pesquisa que você está levantando a respeito da sua cidade. Só um exemplo, certo? O 3. Observe cada uma das imagens abaixo e escreva o nome da fonte histórica. A primeira gravura, eu espero que vocês tenham colocado mapa. E a segunda gravura, que é um barco, né? Um barco à vela. E tem outros lá atrás, alguma coisa assim. Eu espero que você tenha colocado pintura, certo? Se você não colocou, se você não acertou, ajeita, corrige. Você mesmo, nesse instante, tem que corrigir sua tarefa. Como? Apaga e coloca o certo, ok? 4. Porque até o início do século XX, apenas os documentos oficiais podiam ser considerados fontes históricas. Por quê, pessoal? Porque para aquelas pessoas eram fontes confiáveis. Para se reconhecer o passado, era preciso que tivessem em mãos fontes confiáveis. E de certa forma, né, foi bom, né? Porque muitas fontes aí históricas hoje nos ajudam, né? Fontes históricas daquela época e hoje nos ajudam. Então, foi ótimo, mas na época tinha que ser de fundamental confiança, né? Hoje, um depoimento, uma conversa, um fato que um avô conta, que um tio conta, tudo isso também é história, é fonte histórica, né? É fato histórico. Número 5. Na historiografia, o que aconteceu com o documento escrito oficial no começo do século XX? Ele perdeu seu papel de única fonte. Ele perdeu o papel de única fonte. Ah, ele não é mais importante. Ele é importante. Claro que é. Só que existem outras fontes, né? Existia apenas essa fonte de total confiança. E hoje existem outras fontes. Então, eu espero que vocês tenham colocado que ele perdeu o papel de única fonte confiável de notícias e outras fontes foram levadas em consideração. Então, preste atenção aí, tá? 6. Nos dias de hoje, ainda usamos documentos escritos como fontes históricas da mesma forma? Sim, ainda usamos. Sim, ainda usamos. Justifique sua resposta. Preste bem atenção. Hoje, nós usamos essas fontes, sim, mas é tão interessante que hoje a gente acha uma fonte, um papel, uma anotação, uma data, nomes de pessoas e tal, e nós vamos pesquisar mais a fundo, né? Hoje, a gente não recebe aquela fonte e dá como única e exclusiva. Não.
nós vamos atrás de outras coisas a partir daquela fonte. 7. Observe cada uma das fontes históricas a seguir. Depois pesquise e escreva em que local elas são arquivadas ou armazenadas. Olha só. Primeiro, o que é que nós temos aí no número 7? Nós temos um mapa, né? E esse estilo de mapa, ele está guardado em mapotecas. Mapotecas. O outro, livros, ainda temos, viu, pessoal? Bibliotecas, ainda existem. Bibliotecas. E o terceiro, você vai encontrar em museus. Certo? Mapotecas, bibliotecas ou museus. Essa última que você encontra em museu, você também pode encontrar em pinacotecas, certo? Pinacotecas. Aproveite e dá uma olhada no que significa pinacotecas. Dá uma pesquisada. Pinacotecas. Essa daqui que nós encontramos em museus também, tá? Lá na página, sim, ainda na página 24, número 8, sublinha as frases corretas. Qual a frase que não é correta? O que é que você colocou? Qual foi a frase que você não sublinhou? Só tem uma que não é correta. Uma pintura rupestre é uma fonte escrita. Uma pintura rupestre é uma fonte escrita. Então, essa daí não está correta. Tudo que serve como fonte de informação para a reconstrução de fatos históricos é chamado de fonte histórica. Sublinha a letra A. As fontes históricas podem ser de naturezas diferentes. Sublinha a letra B. A letra C não sublinha, certo? Uma pintura rupestre é uma fonte escrita. Não está com veracidade, certo? Vamos lá. Número 9. Numere as fontes históricas corretamente. Documento escrito, 1. Documento arquitetônico, 2. E documento não escrito, 3. Número 1, nós temos livros. 1, 2 ou 3? 1. Documento, a segunda, que tem aí o planetário, né? O nosso globo, uma representação do nosso globo. Nós temos aí o quê? 3, documento não escrito. A terceira gravura, aí em cima, 2. Lá embaixo, 1. As medalhas, 3. A estátua, 3, certo? 1, 3, 2 e 1, 3, 3. Muito bem. Número 10 temos aí. Observe os equipamentos, os instrumentos, utensílios ou artefatos, que são objetos arqueológicos, e escreva no espaço abaixo. O que você acha que eles são? O primeiro, ferro de passar, máquina de datilografia e a terceira, máquina de costurar. Certo? Ferro de passar, máquina de datilografia e máquina de costura. Eu acho que acertaram, né? Porque as mães ajudaram aí. Esses 3 instrumentos lembrado pelas mães, eu acho, né? Então, parabéns. Se você errou alguma coisinha, ajeita, certo? Pesquisa, se você não entendeu alguma palavrinha, dá uma pesquisada. E qualquer coisa, nós tiramos as dúvidas. É só falar com alguém da direção. E aí, nós não vamos deixar você com dúvidas, certo?